pessoal, tudo bem? Hoje, nós vamos ter essa aulinha sobre o simbolismo, que é uma escola literária, né? Que pode-se dizer até que o simbolismo e o parnasianismo têm a mesma origem, né? O parnasianismo e o simbolismo partiram das mesmas condições de produção. Os dois movimentos se organizaram com a intenção de fazer frente a uma sociedade tecnocrata e cientificista, na qual a criatividade artística encontrava-se ameaçada pela crença absoluta na razão. Simbolismo é um movimento artístico e literário que surgiu na França no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época, né? Então, a nova estética procura revelar as correspondências entre a natureza e o humano, que só podem ser compreendidas quando penetramos no interior das coisas, indo além do que é visível. Para isso, os simbolistas farão com que o texto literário seja ponto de partida para as experiências sensoriais a serem vividas pelo leitor. Por esse motivo, a linguagem e a forma são muito valorizadas por esses artistas. O termo simbolismo aparece em 1886, quando o escritor francês Jean Morat afirma que um artigo que a finalidade da arte simbolista não é revelar a ideia, mas sugeri-la de modo que o público possa perceber a relação entre a realidade aparente e as essências, vendo uma experiência sensorial semelhante à do artista. Aí a gente está vendo um quadro do Van Gogh, né, uma obra simbolista, Noite Estrelada. Na pintura, o impressionismo será caminho encontrado para uma manifestação mais pessoal, que se afasta das preocupações sociais realistas. Então, vocês, quando estudarem assim dentro dos livros, né, se eu tiver a oportunidade de postar para vocês, vocês vão ver muitas pinturas de Claude Monet, Renoir, Edgar Degas, Manet, Paul Cézanne e o Van Gogh, né, que eu coloquei aí, que eu acho lindo esse quadro aí. Eles criam quadros em que os contornos são menos nítidos do que o das obras realistas. Veja as principais características do simbolismo. ênfase em temas místicos. Então, na literatura simbolista, é muito comum a presença de temas místicos, imaginários e subjetivos. A intuição e os elementos que fazem parte do mundo espiritual também são usados. A presença desses elementos tem a capacidade de afastar a literatura simbolista da realidade, tornando-a mais subjetiva. Então, subjetivismo aqui, olha, segunda característica. O subjetivismo se apresenta de diversas maneiras no movimento simbolista. É possível ver essa característica do tipo de linguagem escolhida pelos autores, que muitas vezes é pouco precisa e com a influência de divagações e delírios. Outro elemento que deixa essa característica mais explícita é a presença de elementos que fazem parte da imaginação e dos sentimentos mais íntimos do autor. É importante ressaltar que a subjetividade existente no movimento simbolista é diferente do que existia no romantismo. No simbolismo, ela é mais relacionada aos sentimentos sem lógica, linha de raciocínio. Já no subjetivismo romântico, tem origem no inconsciente do autor. Depois, estética marcada pela musicalidade. A literatura simbolista é marcada pela presença da musicalidade. E para conseguir esse efeito, os autores usavam os próprios recursos da língua, como o uso de rimas e a repetição de letras e palavras com sonoridade parecida. Aqui, olha, uma característica, o uso de aliteração e assonância. Aliteração, repetição de uma consoante, assonância, repetição de uma vogal.
Então, a literação e a sonância são duas figuras de linguagem ligadas à fonética das palavras e aos sons. A literação é repetição de letras, consoantes, a sonância pela repetição de letras e vogais. Depois, oposição ao realismo e naturalismo. A presença do misticismo, da subjetividade na literatura simbolista é uma forma da negação de outros movimentos artísticos, principalmente do realismo e do naturalismo. Eles não tinham essa questão aí da subjetividade. E o último, sinestesia, que é uma figura de linguagem que usa expressões que transmitem sensações sensoriais, olfato, paladar, visão, tato e audição. Eles misturavam, né, todas as sensações na sua literatura. Então, pode ser encontrados nos textos simbolistas expressões sobre o cheiro, o gosto, a cor de um sentimento, por exemplo. Isso seria sinestesia, essa troca. O simbolismo no Brasil. O marco inicial do simbolismo no Brasil aconteceu em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza, considerado o maior autor simbolista brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar dele. No Brasil, o simbolismo encontrou resistência porque ainda era grande o prestígio da estética parnasiana, que possuía um maior número de seguidores. O movimento simbolista na literatura brasileira teve força até o movimento modernista no começo da década de 1920, que nós vamos depois, né, o ano que vem, nós vamos começar o estudo do pré-modernismo. Nem vou colocar o autor aqui, que pertence às duas escolas, para ficar para o ano que vem. Principais autores do simbolismo. Os principais autores dos simbolistas do Brasil são Cruz e Souza. O nome dele é João da Cruz e Souza, é considerado o maior representante do movimento simbolista entre nós. Seduzido, né, pela possibilidade de transfigurar o real por meio da poesia, Cruz e Souza abraça com paixão o projeto literário simbolismo, mesmo diante da incompreensão do público e da crítica. O que impressiona na poesia do Cruz e Souza é a profundidade filosófica e a angústia metafísica, temas que sem dúvida tiveram origem na sua sofrida experiência pessoal, porque o Cruz e Souza, ele era filho de escravos alforriados, nasceu numa cidade que chamava Nossa Senhora do Desterro, hoje chama Florianópolis. O sobrenome e o acesso à educação lhe foram dados pelo antigo senhor de seus pais. Embora ele nunca tenha sido escravo, né, ele conheceu na pele a crueldade do preconceito. Ele foi nomeado promotor público na cidade de Laguna, mas ele foi impedido de ocupar o cargo por ser negro. Ele morreu de tuberculose aos 36 anos. Seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro em um carro, pessoal, que era usado para transportar cavalos. Outro autor importante também brasileiro, né, que nós temos no simbolismo é Alfonso de Guimarães. Então, ele é mineiro, né, um místico mineiro, o Alfonso de Guimarães, autor de uma poesia marcada pela religiosidade e o misticismo. O nome dele era Afonso Henriques da Costa Guimarães. Ele nasceu em 1870 e morreu em 1921. Ele é mineiro, nasceu em Ouro Preto. Então, ele escolheu como nome literário Alfonso de Guimarães e publicou O Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, a Pastoral aos Crentes, do Amor e da Morte. Então, é muito vasta a literatura do Alfonso de Guimarães. Aí nós temos mais uma pintura, né, de Monet, o Jardim de Monet, e o principal interesse simbolismo é a sondagem do eu.
a decifração dos caminhos que a intuição e a sensibilidade podem descortinar, sua busca do elemento místico não consciente, espiritual e imaterial. Essa é a explicação para o tom de desinteresse pelo social que beira a alienação característica do simbolismo. O simbolismo, os escritores brasileiros, eles se engajaram na estética simbolista, também viveram intensamente o momento político do final do século XIX, que trazia como questão principal a luta pelo fim da escravidão. Então, em termos estéticos, ele se aproxima dos parnasianos na visão da perspectiva romântica como antiquada e incapaz de representar o mundo em que viviam. A abordagem por eles escolhida, porém, foi diferente. Enquanto os parnasianos mergulhavam no culto a formas simbolistas, investiam no verbo como elemento transformador da realidade. Verbo que eu quero dizer a palavra, pessoal, por meio da ampliação da percepção humana. Então, eu queria agradecer vocês, muito obrigada pela atenção. Boa noite.